falar mais alto porque estava em casa. Chamar a atenção porque não ouviam, nós falávamos. Vamos cantar o hino 102. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, quando a cada momento nos vemos, já prestes a submergir. Convido a igreja para se colocar de pé, cantemos o hino 102. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, quando a cada momento nos vemos, já prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, e seja o encapelar do mar, a ira dos homens ou gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva, Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Paz, paz, gozar. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir, a dor que perturba minha alma, de glória vem me acudir. Ondas do mal que me encobrem, quem me virá valer? Oh, não tardes, oh Mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, e seja o encapelar do mar, a ira dos homens ou gênio do mal, nas águas não podem naufragar, que leva, Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Paz, paz, gozar. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração pousa calma,
façamos a leitura devocional de entrada ao templo. Gostaria de ler com os irmãos em conjunto Salmo 100. Esse salmo, na minha infância, eu aprendi a declamá-lo. Eu gostaria que a igreja também passasse a aprender a declamar esse salmo, inclusive as crianças. Hino de ingresso ao templo, salmo de ações de graça. Leiamos juntos. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Louvado seja o Senhor. Oremos. Nosso Deus e Pai que está nos céus, louvado seja, Senhor, o teu santo nome. Tu nos permitiste, Senhor, vir ao teu santo templo, para que, reunido com os irmãos, adorarmos o teu santo e bendito. Ajuda-nos, Senhor, na nossa adoração, as criancinhas, a cada um de nós aqui, Senhor, aos adultos, a se desligarem das coisas, Senhor, que venham atrapalhar a relação de adoração contigo neste momento. Senhor, que seja retirado de nós e que, Senhor, nós estejamos com as nossas mentes e os nossos corações voltados tão somente para te adorar e bendizer o teu santo nome, através da graça, Senhor, que nos dás em Cristo Jesus. Ó Pai, receba o nosso culto, abençoe o teu servo, irá trazer a tua mensagem. Abençoe, Senhor, a escola dominical logo após, Senhor, a esse culto, Senhor. Pai Celestial, receba os nossos cânticos, os nossos louvores, Senhor, de adoração ao teu santo e bem. Ó Pai, queremos nesse momento, Senhor, junto dos irmãos aqui, ó Pai, orar em favor daqueles que estão enfermos. Ó Senhor, nós temos o pastor Francisco que inspira todo cuidado. Está lá, Senhor, naquele hospital. Pai Celestial, que tu estejas agindo, Senhor, no seu organismo, na sua vida, Senhor, repreendendo aquela enfermidade. Esse, Senhor, é o nosso desejo. Nós temos, Senhor, também o Carlos Godinho, Senhor. Ó Pai Celestial, temos também enfermo o pastor Valdinei. Pai Celestial, temos a Letícia. Temos, Senhor, a Ana Cláudia, Senhor, com aquelas dores. Ó Pai Celestial, nós também soubemos da melhora já da nossa irmã Neuza. Pai, dê, Senhor, de cada um daqueles que estão enfermos, daqueles que estão impossibilitados, Senhor, de irem à tua casa. A dona Eunice, Senhor, a dona Maria José da Flon, a dona Maria José, Senhor, a dona Glorinha, Senhor, a dona Celita, Senhor, ama estar na tua casa e ela está, Senhor, impossibilitada, está aqui.
a esteja abençoando, Senhor. E há tantos outros, Senhor, que nós não nos lembramos, Senhor. Mas Tu conheces a cada um, porque Tu és o Deus onisciente, és o Deus onipresente, és o Deus onipotente. Glórias sejam dadas a Ti. Receba, Senhor, pois, a nossa adoração. Em nome de Jesus, nosso Salvador bendito. Amém. Gostaríamos de lembrar os irmãos dos cultos nas quintas-feiras. Diácono Marcos, ele tem dirigido esses cultos. Sem que aqueles irmãos tiverem possibilidade, que horas é mesmo? 19h30, às quintas-feiras. Tá? É uma oportunidade que nós temos a adorar ao Senhor também. Pedro, tem algum anúncio? Não? Mais algum? Não. Eu gostaria de falar a respeito do pastor Francisco. Eu gostaria que a igreja estivesse orando a favor dele. Seu estado de saúde gravíssimo e precisa das orações. Tá? O Senhor faça na vida dele a sua vontade. Que ele esteja sendo guardado pelo nosso Deus, abençoando os médicos, abençoando aqueles remédios para que façam efeito. E guardando a Cleise, a dona Jacira, Cíntia, eles precisam da ajuda da igreja, oração. Temos mais alguém? Dona Neuza também, ela já está melhor. A netinha deu para a gente a informação de que ela já está melhor. Né? A Letícia, né? A Letícia, mais alguém? Os irmãos saibam, né? Então, vamos dedicar esse momento. Eu gostaria que a igreja dedicasse um minutinho de oração em favor desses irmãos. Aí vou pedir ao pastor Márcio que ele quebre esse nosso minuto de silêncio, orando em favor desses irmãos que estão enfermos. Então, um minutinho de oração silenciosa, cada um de nós, orando em favor desses irmãos e tantos outros, rogando ao Senhor o nosso desejo, que é de que eles estejam curados e possam estar aqui junto de nós.
Senhor Deus, nessa manhã, Pai, colocamos diante do Teu trono os nossos amigos, os nossos irmãos, as nossas irmãs, que nesse momento, Senhor Deus, encontram-se enfermos. Senhor Deus, o Senhor é o Senhor que cura, o Senhor é o Senhor que sara. Senhor Deus, aonde o médico não vai, o Senhor vai. Aonde o medicamento não consegue chegar, o Senhor chega, Pai. Aquilo que é impossível para nós é possível para Ti, Senhor. O Senhor é aquele que devolve a alegria aos corações, que tira a ansiedade das nossas vidas. Que o Senhor nesse momento possa, Pai amado, entrar com a cura, com a providência na vida de cada um. Pai, visita o pastor Francisco, que cada célula, que cada órgão possa nesse momento receber a cura que vem de Ti, Senhor. Senhor Deus, o que os médicos não estão vendo, o que o Senhor, Pai amado, que está vendo, possa providenciar a cura. Visita, Senhor Deus, a irmã Jacira. Senhor Deus, restabeleça a irmã Jacira. Toma as suas filhas, os seus genros, os seus netos, Senhor Deus. Pai amado, que nós possamos ver, que possamos proclamar as grandezas que o Senhor tem feito e que o Senhor vai fazer na vida do pastor Francisco lá naquele hospital, e que o Senhor vai fazer na vida da irmã Jacira, na sua casa, Senhor Deus, na vida dos nossos irmãos e irmãs que nesse momento estão em casa, debilitados, impedidos, Senhor Deus, de vir à Tua casa, mas são visitados, Senhor Deus, através da internet. São visitados através das redes sociais, através do ministério dessa igreja, Senhor Deus. Pai amado, que a Tua palavra, que a palavra rema, Senhor Deus, possa encontrar aconchego no coração, que possa encontrar guarita nas vidas, e que o Senhor possa curá-los, que o Senhor possa restabelecê-los, em nome do Seu Filho Jesus Cristo, Senhor Deus. Pai, é o que pedimos e Te agradecemos porque está em nossas vidas. Em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Agora convido o conjunto de louvor para nós cantarmos louvores ao Senhor. Logo após os louvores, nós vamos cantar aquele hino, Em Tudo as Tuas Mãos, Senhor. E nós vamos fazer um momento de ofertório, logo após o louvor. Bom dia, irmãos. Gostaria de ler com os irmãos o texto de Filipenses 4, a partir do versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Não andeis ansiosos por coisa alguma. O Senhor está no controle, dele somos, para Ele vivemos. E o Senhor é o Deus que Ele faz independente da gente. Então Ele faz o milagre, se for da vontade dEle. Ele usa as nossas vidas da forma que Ele quer.
Então convido vocês a se colocarem de pé. A gente vai estar trazendo uma nova música à igreja e ela fala sobre esse milagre, que eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei que vai ser perfeito, porque tudo que Ele faz é perfeito. Então vamos nos colocar de pé para estarmos louvando ao Senhor. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Mais uma vez. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Não há lugar, não há lugar melhor que o lugar que eu sinto que o Senhor está. Só nesse lugar todo medo se vai. Só nesse lugar o medo perde a vez e dá lugar à fé, capaz de me levar à paz que excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende como é que estou de pé. Como eles conseguiram. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Mais uma vez o refrão. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Amém. O próximo louvor que a gente vai cantar, ele fala: maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar. E como é bom estarmos diante de Deus, colocarmos diante dele as nossas petições, as nossas súplicas, as nossas orações, as nossas ações de graças. Então, vamos louvar. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus.
destes céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Vamos agradecer pelas ofertas que foram recolhidas. Eu gostaria de convidar o presbítero Ailson para agradecer ao Senhor as ofertas que foram recolhidas. Senhor Deus e Pai que está nos céus, agradecidos estamos, Senhor Deus, mais uma vez estar na Tua casa, para orar e engrandecer Teu santo nome, Senhor Deus. Neste momento nós te agradecemos, Senhor Deus, por poder participar deste momento do culto, tão importante, Senhor Deus, para a nossa igreja, Senhor Deus, onde estamos recolhendo nossos dízimos e as nossas ofertas, Senhor Deus. Senhor, que esses recursos, Senhor Deus, venham para que nunca se cesse, Senhor Deus, de pregar o Evangelho nesse local, Senhor Deus, para a manutenção, Senhor Deus, deste local, Senhor Deus, da Tua obra, Senhor Deus. Abençoe todos aqueles, Senhor Deus, que participaram deste momento, Senhor Deus. Senhor, abençoa também aqueles que não puderam participar. Tu sabe de todas as coisas, Senhor Deus. Visita, Senhor Deus, nossa igreja. Abençoa também, Senhor, nossas vidas. Queremos estar administrando esses recursos, Senhor Deus. Cuida de nós, Senhor Deus, perdoa os nossos pecados, é que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de convidar o presbítero Bruno para nos falar a respeito da sucessão pastoral. Bom dia, irmãos. A gente faria hoje a nossa assembleia, então, recapitulando aqui, a gente estava marcado de fazer hoje. Domingo passado ainda falava com o pastor Francisco, a gente faria uma reunião terça-feira lá em casa, né? E aí, na segunda-feira, ele foi internado. A gente seguiu com a reunião, eu, né, o Ailson e o Eliezer, e a gente achou melhor não fazer a assembleia hoje, tá? A assembleia hoje seria para falar, né, do processo da sucessão pastoral. A gente trataria aqui a leitura, né, da entrevista dos dois pastores e também a gente decidiria quando que seria a data da eleição, tá? Então, por tudo que aconteceu, pelo pastor estar ausente, a gente tomou a decisão de não fazer hoje a assembleia, voltar com a escola dominical, né, após o culto. Então, a escola dominical está sendo feita, né, de forma online, alguns na parte da tarde, outros na parte da manhã. A gente resolveu fazer a escola dominical voltar ao que era antes, em classe conjunta, tá? Então a gente vai dar sequência após o culto através da classe conjunta. E a nova data da assembleia, vou ver aqui só, a gente colocou para dia 13, que seria o próximo domingo,
o outro domingo. Tá? Essa semana o pastor Márcio está aqui pregando. Na próxima semana, tá, estará o pastor Eduardo. E no dia 13, tá, a gente prevê fazer essa assembleia. Algumas informações com relação à assembleia. Alguns irmãos não estão participando em loco aqui, né, presencial do culto, mas que gostariam de estar participando da assembleia. Eu estava conversando com o Leonardo, como que a gente poderia fazer com que esses irmãos também participassem da assembleia, né, em casa. Então a gente vai montar um link, tá? Esse link vai ser um link não como está disponível no site, né, ou melhor, no Facebook, né, da igreja, até mesmo porque esse acesso tem que ser restrito. E a gente vai criar um link específico para a assembleia no dia. Como que vai ser isso? A gente vai pedir que os irmãos se cadastrem. Como que vai cadastrar? Vai mandar o nome, vai mandar o telefone. A gente vai criar um grupo de WhatsApp, né, desses irmãos. Vamos mandar o link para a data, né, um dia antes a gente manda esse link. Tá? E no dia da assembleia é possível acessar da mesma forma que acessa o culto e participar, tá, ao vivo da transmissão. Inclusive participando com perguntas ou dúvidas que tenham, né, no momento da assembleia. Para tratar que assunto? A gente vai ler, né, as entrevistas que hoje faríamos e também vamos decidir a data da eleição. Tá? Então, é importante aqui ressaltar que essa decisão que a gente tomou, a gente compartilhou com o pastor Francisco, ele está ciente disso, tá? E ele concordou em seguirmos dessa forma, até mesmo ele pediu para dar sequência aos trabalhos da igreja da forma que a gente precisa fazer. Tá? Então, não foi uma decisão simples, mas que a gente entendeu e entende, né, que precisamos dar sequência às atividades, aquilo que a igreja tem se proposto e se programado para fazer. Tá? Então, essa é a comunicação. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Não, seria isso mesmo. O culto à noite, que a gente também estava propondo voltar, né, retornar, a gente não vai fazer por enquanto. Tá? Então, a gente, de repente, no próximo domingo, né, a gente vai analisar ainda quando que a gente retorna e comunicamos à igreja. Mas esse domingo e o próximo, a gente não terá o culto à noite. Né? Vamos seguir com o culto na parte da manhã, com a escola dominical na sequência, tá? E a assembleia no dia 13. Aqueles que podem vir, a gente está fazendo o apelo para que venham. Né? Seja possível vir, venham. Aqueles que não podem vir, seja por motivo de doença, seja por motivo de não se sentir confortável em vir, poderá participar, lembrando que são os membros da igreja que podem participar, e a gente vai fazer dessa forma, cadastrando previamente, tá, e mandando um link só para aqueles que são membros, tá, através desse grupo. Se não cadastrar, a gente não tem como enviar. E pedimos àqueles também que receberam o link que não, né, repasse esse link para ninguém. Terá que ser feito só para os membros. Então, a gente está controlando dessa forma, é um meio, é um caminho para que haja um quórum suficiente para a gente abordar o assunto que é tão importante. É isso. Gostaríamos apenas de lembrar que a escola dominical para as crianças ainda ela será online. Né? Nós já estamos vendo algumas crianças aqui, mas hoje ainda nós teremos a escola dominical online. Nós estamos com o pastor Márcio, que hoje está nos honrando com a sua presença, mais uma vez. Né? Nós o convidamos, o irmão Bruno já falou a respeito. Esse domingo está, por uma questão de isonomia, né? Ele está pregando e domingo que vem estará pregando o pastor Eduardo, enquanto o pastor Francisco venha se recuperar. Essa é a nossa oração, né? E nós convidamos então o pastor para que assuma nesse momento o púlpito e traga a mensagem
que a igreja necessita, tá, para o seu enlevo espiritual, para o seu crescimento. Vamos ficar de pé mais uma vez, orando a respeito disso. Nosso Deus e Pai que está nos céus, nós te damos graças, porque Tu és bom, porque a Tua benignidade, Senhor, ela dura para sempre. E, Senhor, firmados nessa Tua bondade, Senhor, nós suplicamos que venhas a receber o culto que estamos prestando a Ti. E que, Senhor, o Teu Espírito venha revelar ao Teu servo Márcio a mensagem profética que nós temos, Senhor, para receber de Ti nesse momento, e ele sendo o Seu arauto, Senhor, nesse momento. Receba, Senhor, a nossa adoração, a nossa gratidão, em nome de Jesus, amém. Pastor Márcio. Bom dia a todos, graça e paz. Bom estar com vocês mais uma vez, poder meditar na palavra do nosso Senhor em conjunto. E nessa manhã nós vamos meditar no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler os 3 primeiros versos, muito conhecido, e o verso 14. Evangelho de João, capítulo 1. Verso 1 até o verso 3, depois nós vamos ler o verso 14. Diz assim a palavra de Deus: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Verso 14: O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Repetindo a leitura: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Verso 14: O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, louvamos o Teu santo nome, Pai. Que nesse momento, Senhor, o Senhor possa aplicar a Tua palavra em nossos corações. Que o nosso entendimento, que os nossos corações possam ser abertos para que o Teu Santo Espírito venha ministrar em nossas vidas. Que nós possamos ser tocados, aperfeiçoados pelo Teu Santo Espírito. E que Tua palavra venha, Pai amado, de encontro aos anseios do nosso coração. Senhor, é que eu te peço, em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Onde está Deus? Se Ele existe, onde Ele está? Essa é a indagação que nós escutamos da sociedade. Ouvimos no nosso dia a dia muitos falarem sobre isso.
Alguns chegam para nós e falam o seguinte: meu amigo, você não vê tanta desigualdade que existe no mundo? A concentração de renda em tão poucas pessoas e muitos morrendo sem ter o que comer, não tendo o alimento. Uma gama de pessoas que estão nesse exato momento abaixo da linha da pobreza. Nós ouvimos falar nisso. Estamos ouvindo falar o seguinte: onde está Deus no meio dessa pandemia que nós estamos passando? Pessoas estão sofrendo nos hospitais devido ao problema de saúde. Vocês não veem a maldade que está na sociedade? A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, as guerras contemporâneas que nós tivemos, a criminalidade dos nossos dias, o medo da população de ir e vir, presos, isolados dentro do seu lar. E a nossa política? Pessoas que nós elegemos com o intuito de proteger o cidadão, proteger o povo, mas quando nós olhamos para os noticiários, nós vemos notícias e mais notícias de escândalos e escândalos, e um escândalo atrás do outro. Valores superfaturados, hospitais que deveriam sair e não saem. Aonde está Deus que deixa tudo isso acontecer, que não interfere nisso que está acontecendo? Não temos como falar de um Deus. As pessoas chegam a falar o seguinte: na verdade nós estamos sozinhos, estamos cada um por sua própria conta, não temos como discursar sobre Deus. A sociedade da nossa época, a sociedade em si, não consegue vislumbrar, identificar a pessoa de Deus. Colaborando com isso também, nós temos a academia, o centro do saber, o encontro das pessoas que são especialistas de especialistas das suas áreas. Quando nós olhamos para as faculdades, os centros acadêmicos, nós encontramos uma gama de pensadores ali. Temos uns ali, algumas pessoas ali que começam a falar o seguinte: nós não precisamos de um Deus criador, não precisamos invocar a pessoa de um Deus que cria, porque a criação foi espontânea, a criação foi natural. Por si só, a vida gera. Não há necessidade de termos em mente um Criador para que todo esse processo venha a acontecer. Existem outros dentro da faculdade que já falam o seguinte: não, nós não podemos dizer que Deus não existe, mas também não podemos apontar que Ele existe. Não temos argumentos suficientes para dizer se Ele existe ou não. Se Ele existe, é de difícil compreensão para a natureza humana. E se Ele não existe, o mundo aponta que existe um motor imóvel. Já existem outros dentro da academia ainda que dizem o seguinte: sim, Ele existe. Deus existe. Ele criou todas as coisas. Tudo foi criado por Ele. Mas só que depois da criação Ele se ausentou da criação, se ausentou do cosmos e deixou a gerência, o governo, para as leis naturais. Nós temos aí as leis naturais que regem o que está em volta das nossas vidas. O cosmos é regido pelas leis naturais. Na verdade, nós temos a lei gravitacional, nós temos a lei da termodinâmica, nós temos a lei do eletromagnetismo, nós temos as leis quânticas, e essas leis dão cabo de organizar e governar toda a criação. A academia, assim como a sociedade, não consegue identificar, não consegue vislumbrar a pessoa de Deus. De contrapartida, tudo isso, em contramão a tudo isso, está a Igreja de Cristo. A Igreja conclama, a Igreja declara a existência de Deus. É o nosso discurso de que Deus criou todas as coisas e o criou do nada.
Gênesis capítulo 1, verso 1, diz ali que no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós falamos desse Deus. Nós falamos de um Deus que ele é onipotente e um Deus que é transcendente. O apóstolo Paulo, no final da sua oração, no livro de Efésios, capítulo 3, verso 20, ele vai dizer o seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Nós declaramos a onipotência de Deus. Nós declaramos que o poder dele é muito além daquilo que nós imaginamos. Nós declaramos também a onipresença desse Deus, um Deus que tudo vê. Salomão vai dizer em Provérbios, capítulo 15, verso 3, o seguinte: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. O Senhor olha tudo, tudo ele vê, e nós declaramos isso. Nós cantamos a grandiosidade de Deus. O grupo de louvor vem aqui à frente e cantamos que o nosso general é valente, varão de guerra, leão de Judá. Declaramos e falamos que quem é Deus acima do nosso Deus? Falamos que ele é o nosso libertador, filho do homem Deus. Declaramos para o nosso Deus que tu és soberano, sobre a terra e sobre os céus tu és Senhor. Falamos que ele é exaltado e o rei é exaltado nos céus. Nós cantamos, nós louvamos com essa fala, nós nos expressamos dessa forma diante de Deus. Expressamos o nosso relacionamento com Deus. A igreja vislumbra, a igreja identifica a pessoa de Deus. Mas só que há momentos em nossas vidas e que sentimos afastados desse Deus. A proclamação, a declaração da igreja, da existência de Deus, às vezes perde sentido na vida de alguns. E algumas vezes a pergunta da sociedade começa a vir a nossos ouvidos e perguntamos: aonde está Deus? E um silêncio se apodera da nossa vida. As dificuldades nos cegam e não conseguimos ver a ação de Deus. Perdemos o vislumbre da face de Deus. Perdemos a nossa motivação. Perdemos o nosso viés. Perdemos o nosso caminho. Gritamos: aonde está o socorro? Nos sentimos sozinhos. E nesse momento, somos levados a pensar: aonde está Deus? Aonde está Deus? Estamos abandonados? Estamos sozinhos? Porque a nossa dor não é assistida? Quem responderá às nossas perguntas? Deus, sim, Deus é transcendente, Deus está acima de toda a criação, mas de repente Deus é tão transcendente que nós ficamos sozinhos. Aonde está Deus? O texto que nós acabamos de ler vai dizer o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aqui João começa a falar o seguinte: Deus é transcendente. Deus está acima da sua criação e ele fez a criação. Deus está acima de tudo que foi criado, porque ele é o Deus que possui atributos que são inacessíveis para o ser humano. Mas quando chega no verso 14, ele vai dizer o seguinte: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aí João completa a sua fala: esse Deus que é transcendente, ele também é imanente, ele também está presente na sua criação. Ele não se afastou, ele está perto. Esse Deus que tem todo o poder nos céus e na terra,
Ele habitou entre nós. Ele é transcendente, sim, mas imanente também. Ele é totalmente o outro, como diria o teólogo Calbart, mas também existem áreas que nossa qualidade, as nossas características se encostam. Paulo vai colaborar com isso em Efésios 2, verso 6 até o verso 8. Filipenses capítulo 2, do verso 6 até o verso 8, que diz o seguinte: sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. O Verbo se fez carne. O Verbo, que era Deus, habitou entre nós. Não, Deus não é aquele que está distante da sua criação. Deus não é aquele que está diante do ser humano, da humanidade. Deus não é aquele que está distante daquilo que Ele criou. Deus não está distante das nossas vidas. O nosso Deus é aquele que está próximo. O Evangelho de João, que começa no verso 1 que nós lemos, nos traz essa proposta. Ele vem trazer a proposta do Deus que está próximo. Ele começa falando, sim, Deus é criador. Deus é aquilo que nós não podemos encontrar na criatura. Mas Ele não nos abandonou. Ele não abandonou a sua criação. Deus governa sobre todas as coisas. Mas Ele não é um Deus que está inacessível. Deus é onipotente, tem todo o poder no céu e da terra, mas Ele não está longe. Aonde está Deus? João vai nos dizer que Ele está bem perto. Ele está muito perto. Deus está tão perto de nós que Ele entrou na história. Ele fez parte da história. E pegando a palavra de Isaías, Deus, Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Ele é o Deus conosco. E Ele está tão perto que o verso 14 vai nos trazer o seguinte: Ele fez carne e habitou entre nós. Deus se aproximou do homem. Ele fez um movimento em direção à humanidade. Ele se aproximou de cada um de nós. E com esse movimento, e com essa aproximação que Ele chegou até nós, nós fomos revelados, através da Escritura Sagrada, de 4 benefícios que o ser humano adquiriu com essa aproximação. 4 benefícios que nós temos porque Deus se aproximou da humanidade, porque Ele é aquele que está perto. O primeiro benefício que nós temos é que Deus entrou na história, e Ele entra na história em nosso favor. O primeiro benefício é que Ele entra na história em nosso favor. As Escrituras Sagradas nos mostram um quadro caótico da humanidade. Apresenta o ser humano num aspecto negativo. Embora que temos pensadores que vai dizer que o ser humano é bom, o que corrompe o ser humano é o meio, a Escritura aponta para o outro lado. A Escritura aponta que nós somos pecadores. A Escritura nos aponta que através de um pecado no nosso representante federal, através do primeiro casal, Adão e Eva, nós fomos afastados da comunhão de Deus. A palavra lá no Gênesis vai dizer que após a saída de Adão e Eva do jardim do Éden, Deus colocou 2 querubins e uma espada flamejante que impedia que o homem encontrasse o caminho de volta. Nós estamos afastados. Em Romanos capítulo 3, verso 23, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: porque todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. A realidade da humanidade é que a humanidade está em pecado. E esse pecado, ele age dentro do ser humano, fazendo com que nós fiquemos afastados de Deus. O pecado que habita em nós faz com que nós sejamos inimigos de Deus. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, verso 7 e verso 8, de que porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus,
pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E nós fomos afligidos pela morte por causa do pecado de Adão e Eva. Paulo vai falar em Romanos capítulo 5, verso 12, o seguinte: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O quadro é negativo. A humanidade é pecadora. A humanidade está condenada a estar afastada de Deus, afastada do seu Criador. Mas só que isso não continuou assim. Jonas vai dizer lá em capítulo 2, verso 9, do Senhor vem a salvação, e o Senhor aprove a salvação para nossas vidas. O Verbo encarnou, se fez carne e habitou entre nós. Ele nasceu em Belém, viveu em Jerusalém, na Judéia, em Nazaré. Ele ministrou, ele mostrou o reino. Ele veio em nosso favor e ele entregou a sua vida para que nós possamos e pudéssemos nos reconciliar com Deus. Nós fomos reconciliados através de Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 10, verso 15, vai dizer o seguinte: dou a minha vida pelas minhas ovelhas. E no verso 18 ele vai dizer o seguinte: ninguém a tira de mim, mas espontaneamente a dou. Nós fomos tocados pelo sacrifício de Jesus Cristo. A sua morte nos reconciliou com Deus. Nós fomos reconciliados com Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo em Colossenses, capítulo 2, verso 14, vai dizer o seguinte: havendo riscado o escrito da dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual era contrário, tirou-a do meio de nós, cravando-a na cruz. Os nossos pecados, as nossas ofensas, aquilo que nós ofendemos a Deus, foi colocado na cruz do Calvário. O sangue de Jesus Cristo nos lavou. O sangue de Jesus Cristo nos perdoou. O sangue de Jesus Cristo nos redimiu. Ele veio em nosso favor. Deus entrou na história para que nós possamos de novo ter vida e vida com abundância. Temos de novo um relacionamento com Ele. Ele nos perdoou. Ele nos redimiu. E é por isso que Deus é um Deus que está próximo. O segundo benefício que nós somos revelados a partir do nascimento de Jesus Cristo e do sacrifício de Jesus Cristo é que Jesus Cristo, é que Deus, Ele se importa com todas as dimensões da nossa vida. Deus se importa com todas as dimensões da nossa vida. Não há demanda, não há necessidade, não há período da nossa história que não entra na preocupação de Deus. Não há nenhum lapso da nossa história e momento do nosso dia que não seja percebida por nosso Deus. Ele está atento. Ele se importa com os nossos momentos felizes. Em João capítulo 2, verso do 1 ao 12, vai contar a história de um casamento, de uma bodas. O primeiro milagre de Jesus Cristo registrado, bodas de Caná da Galileia. A festa estava acontecendo, um momento de felicidade, momento de união, mas de repente o vinho se acaba. A festa estava para se acabar e aquele momento de felicidade estava para acabar, mas Jesus Cristo estava naquele lugar. E aonde Jesus Cristo está, a alegria continua. E Deus operou um milagre, a água se transformou em vinho e Deus se preocupou com o momento feliz daquele casal. Deus se preocupa com os nossos momentos de felicidade. Deus se preocupa com os nossos momentos de doença, dos nossos momentos de enfermidade. E nesse momento, quantos amigos, irmãos e irmãs que estão em casa sem poder vir e nos assistem pelas redes sociais, estão impossibilitados devido à enfermidade, estão nos hospitais, estão nos leitos, dependendo da medicina e dependendo principalmente dos cuidados do nosso Senhor.
E o Senhor se preocupa com nossos momentos de enfermidade. Em João capítulo 5, do verso 1 a 14, vai contar a história. E João nos traz o relato do paralítico que estava diante do tanque de Betesda. E anos ele estava ali naquele tanque, correndo e precisando da cura. E ele não conseguia ser curado. Ele não conseguia entrar no tanque. E quando Jesus viu aquele homem paralítico, ele se compadeceu daquele paralítico, virou para ele e falou o seguinte: queres ser curado? Queres ser curado? O relato de João também vai falar no capítulo 9, do verso 1 até 34, de um homem cego, um cego de nascença, cuja a sociedade da época quis interpolar Jesus Cristo, quis tentar pegar Jesus Cristo na palavra. Perguntou a Jesus o seguinte: esse homem é cego desde nascença. Mestre, esse homem pecou ou foi os seus pais que pecaram? Jesus interrompeu o argumento, não deu continuidade para que ele pudesse falar mais nada e falou o seguinte: não foi nem por uma causa, nem por outra. Ele foi cego para que a glória de Deus fosse manifestada na vida dele. Ele foi cego e é cego para que Deus pudesse operar um milagre. Deus se importa com a nossa família. Nós estamos aqui hoje, estamos assistindo o culto, estamos participando, adorando a Deus, e os nossos familiares estão por aí, estão em casa, estão no trabalho, estão longe, estão em outras cidades, e Deus se preocupa com os nossos familiares. O Evangelho de João, capítulo 4, do verso 43 ao 54, vai relatar a chegada de um oficial do rei a Jesus Cristo. O oficial do rei chega para Jesus Cristo e fala o seguinte: Senhor, meu filho está enfermo. Jesus vira para aquele homem e fala o seguinte: vai, o teu filho vive. Vai, o teu filho vive. O Senhor se preocupa com a nossa família. O nosso Senhor, o nosso Deus, Ele se preocupa também com os injustiçados. Quantos são aqueles na nossa sociedade que são injustiçados, são caluniados, são levantados falso testemunho, são operados no meio da injustiça? Vemos a palavra dos profetas menores, que diz o seguinte: vós juízes, que trocais a vida humana por um par de sandálias. A injustiça opera no meio da nossa sociedade, mas Deus é aquele que se preocupa com os injustiçados. Em João capítulo 4, do verso 1 ao 12, vai nos trazer o relato do encontro de Jesus Cristo com uma mulher a meio-dia, no sol a pino, a mulher samaritana, a mulher que não podia se conviver com as outras, não podia ir mais cedo, devido ao tipo de vida que levava, devido ao histórico de vida, mas Jesus foi de encontro a essa mulher. Jesus se preocupa com os injustiçados. O Evangelho de João, capítulo 8, do verso 1 ao 11, vai trazer o relato de que Jesus estava na cidade e uma multidão persegue uma mulher adúltera, querendo apedrejar. E Jesus é interpelado, Jesus é perguntado o seguinte, falando o que vai fazer com essa mulher, uma vez que ela é adúltera. Jesus vira para aquela multidão e fala o seguinte: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Todos desistiram de atirar, todos desistiram de apedrejar aquela mulher. E Jesus vira para aquela mulher e fala o seguinte: eu não te condeno, vá e não peques mais. O nosso Senhor é aquele que se preocupa com os injustiçados. E o nosso Deus, Ele se preocupa quando a esperança se acaba. Dizemos no ditado popular que a esperança é a última que morre. Mas quando ela acaba, o nosso Deus é aquele que ressuscita a esperança. Em João capítulo 11, do verso 1 ao 44, também tem um relato de uma família. 3 irmãos, 2 mulheres e um homem. Um deles morre, o homem morre, Lázaro é morto, Marta e Maria ficam sem esperança. Quem há de prover o sustento? Mulher naquele período não podia trabalhar. Quem vai alimentar a casa? Quem vai dar o aconchego, o acolhimento diante da sociedade? Elas ficaram sozinhas. E no momento que a esperança acabou, o Senhor entrou naquela família e disse-lhe: Lázaro, venha para fora.
e Lázaro ressuscitou, e a esperança ressuscitou. Jesus, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele se preocupa comigo, Ele se preocupa com você, se preocupa com cada um de nós, porque Ele é um Deus que se importa, e é por isso que Ele está próximo, e é por isso que Ele é um Deus próximo. O terceiro benefício que nós temos, porque o Verbo se fez carne, é que Deus nos mostrou que existe um mediador. Deus nos mostrou que há um mediador. Deus conhece as nossas volições. Deus conhece e sabe como nós somos frágeis. Ficamos envergonhados com as nossas atitudes, e algumas vezes atitudes até repetidas. E falamos: Senhor, como de novo, sou tão fraco, tão pobre, tão limitado. Como eu posso ser seu servo? Às vezes podemos dizer que nem João, como Paulo, em Romanos capítulo 7, verso 20, vai dizer o seguinte: pois não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. E no verso 24, Paulo vai falar o seguinte: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Muitas vezes essa fala está em nós. Olhamos para o nosso dia, olhamos para os nossos feitos e falamos o seguinte: miserável homem que sou, o que eu estou fazendo? O nosso Deus é tão bondoso, mas mesmo assim eu caio, mesmo assim eu fracasso. Quem pode nos levar até a presença de Deus? Quem pode fazer a mediação? Quem tem a capacidade de nos representar diante do Deus Todo-Poderoso e interceder por nós? O Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, João Batista está batizando no Rio Jordão, e de repente Jesus chega, João Batista vira e aponta para Jesus e fala o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso mediador. É Ele que se coloca na brecha entre o homem e Deus e nos media e nos leva até o trono da graça. O escritor de Hebreus, no capítulo 4, verso 15 e verso 16, diz o seguinte: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdias e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. É esse. E é por isso que esse Deus é Abba, é paizinho. É por isso que esse Deus, é por isso que o nosso Deus é Emanuel, é Deus conosco. Nós podemos chegar diante dele com confiança porque nós temos um que nos representa. O nosso sumo sacerdote compadece das nossas fraquezas. Nós temos um mediador, nós temos um que media por nós, Jesus Cristo. Aquele que a morte não pôde segurá-lo, aquele que a cova ficou vazia, aquele que está nesse exato momento à direita do Deus Pai Todo-Poderoso e intercede por nós, e é por isso que Ele está próximo, e é por isso que Deus é um Deus que está próximo. O quarto e último benefício que nós temos da encarnação do Verbo, do nascimento de Jesus Cristo, do sacrifício de Jesus Cristo, é que Deus é um Deus de intimidade. Deus é um Deus de intimidade. Sim, Deus está perto. Sim, Jesus Cristo habitou entre nós. Ele esteve na história, fez parte da história. Fomos perdoados por Ele. Deus se importa com as nossas vidas, com as nossas demandas. Temos um representante que é perfeito. Temos um representante que está diante do Pai, que nos conhece porque vivenciou muitas das coisas e em tudo foi tentado, mas não pecou. Mas
ainda tem mais. Aquele que criou todas as coisas. Aquele que é onipotente, onisciente, onipresente. O Deus das nossas vidas. Ele decidiu, Ele quis habitar em nós. Ele quis fazer em nossas vidas a sua morada. Ele não está em templos feitos por homens. Ele não está no Santo dos Santos velado por um véu. Esse véu se rasgou. Ele não ficou isolado da humanidade. Ele se aproximou e se aproximou tanto que encontrou habitação em nós. João capítulo 14, verso 23 vai dizer o seguinte: respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele e nele faremos morada. Colaborando com o texto de João, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19 e 20 vai dizer o seguinte: ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos, fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, as quais pertencem a Deus. Nós fomos comprados por um bom preço. Nós fomos comprados na cruz do Calvário. O sangue de Jesus Cristo nos resgatou. O sangue de Jesus Cristo nos reconciliou com Deus. E, a partir de então, nós somos morada do Espírito Santo. Deus habita em nós. Deus é íntimo. Deus tem uma intimidade conosco. E é por isso que Ele está próximo. E para concluirmos, eu queria convidar o grupo de louvor para vir à frente. Conta uma história. No período na Inglaterra, no período da Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos foi o período da guerra entre a Inglaterra e a França. E nesse período vivia um homem com bastante recursos, com bastante dinheiro, com propriedades, que era ele e o filho dele apenas. Ele tinha um único filho. E esse homem tinha um hobby. Ele era colecionador de arte. Ele andava ao mundo colecionando arte, comprava tudo que é tipo de arte para ter no seu lar, na sua casa, no seu castelo. Mas o seu filho foi para a guerra. Seu filho teve que ir para a frente de batalha. O seu filho teve que defender os interesses da Inglaterra diante do que estava acontecendo naquele período. E ele ansiosamente, o pai ansiosamente aguardava o retorno do seu filho. Afinal de contas, só tinha ele. A família se comportava apenas do pai e do filho. Mas em determinado dia, esse pai recebe a notícia de que o seu filho veio a falecer. No fronte de batalha ele foi atingido e não resistiu. Ele perdeu o seu único filho. Ele se desanimou da vida. Ele se trancou dentro do seu castelo. Ele não quis ter mais contato com ninguém. Um amigo próximo, vendo a situação desse pai, resolveu pintar um quadro do seu filho. Ele pintou um quadro, mas esse homem, ele não tinha nenhum traço técnico. Ele não era pintor. Ele tinha um gosto por pintura. Ele não era um artista famoso. O interesse dele era satisfazer e tentar minimizar a dor desse pai. Ele pintou o quadro e levou para o pai. E deu de presente, presenteou aquele pai com esse quadro. O pai olhou para o quadro do filho, se animou quando viu a imagem. Chegou na sala de estar, em cima da lareira, e tirou a sua obra de arte de destaque. Colocou o quadro do filho e adquiriu o hábito de todos os dias tomar chá diante daquele quadro, continuar contemplando a imagem do seu filho, continuar admirando o que ele tinha perdido. Mas um belo dia, esse homem veio a falecer. Quando ele morreu, ele botou todas as suas artes para serem leiloadas.
E no dia do leilão a sua casa encheu. Vários especialistas, vários colecionadores, vários compradores estavam lá interessados em adquirir as suas obras de arte. O leiloeiro sobe à tribuna, abre a sessão e pede que a primeira peça se apresente. A primeira peça que chega à frente é o retrato do filho, é o quadro do filho. Os especialistas começaram a olhar aquela pintura e falaram: esse quadro não tem nenhum traço técnico, não tem nenhuma beleza, as cores não estão seguindo nenhuma tendência, nenhum estilo de pintura. Quem assina não é famoso, por que nós vamos comprar esse quadro? O leiloeiro insiste e ninguém dá o lance. Ele pede o lance e ninguém dá o lance. Aí o leiloeiro informa que o leilão não teria prosseguimento se não rematasse aquele quadro. E as pessoas interessadas em prosseguimento do leilão dão o primeiro lance. E ele continua insistindo e ninguém dava o lance, mas mais uma pessoa dá um lance. E depois uma terceira pessoa dá um lance. Ele vendo que não ia conseguir mais nada, ele encerra e arremata aquele quadro pelo último lance dado. Depois que aquele quadro foi arrematado, ele vira para o grupo que estão ali e fala o seguinte: o leilão está encerrado, acabou o leilão. Todo mundo começa a sussurrar, a falar, a questionar e fala o seguinte: mas nós temos mais artes, temos mais obras para serem arrematadas, por que está sendo encerrada? Aí o leiloeiro fala o seguinte: é desejo testamentário do dono de que aquele que adquirisse o quadro do filho levasse todas as obras juntos, porque como ele mesmo deixou no testamento, quem tem um filho tem tudo. Nós temos o Filho de Deus, e nós que temos o Filho de Deus, nós temos tudo. O nosso Deus está próximo, Ele é o Emanuel. É impressionante o amor que Ele tem para conosco. Ele nos atraiu, Ele nos aproximou, Ele nos colocou perto, Ele nos pega no colo. E quando isso tudo acontece, nós vemos que nós recebemos muito mais do que tudo que nós poderíamos imaginar. Nós recebemos muito mais. Eu não sei se você nessa manhã, que nos assiste pela rede social, que está em casa, que assiste esse vídeo, ou que de repente está aqui, você tem um Filho de Deus? Você tem esse Filho de Deus na sua vida? Você entregou a sua vida a Jesus Cristo? O Senhor Jesus Cristo faz morada em seu coração? Que nesse momento você possa entregar a sua vida a Jesus Cristo. Que aonde você está, você possa entregar o seu coração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aceite Ele como o Senhor e Salvador da sua vida. Cristo gentilmente te chama. Cristo gentilmente se aproxima de você. Esse é o momento. É o momento de olhar para a cruz de Cristo. Hoje, e nesse exato momento, Jesus quer te reconciliar. Ele se importa com o que está passando na sua vida. Ele se importa com as suas demandas. Ele quer mostrar o amor do Pai. João, verso 1, capítulo 12. João vai dizer o seguinte: mas a todos os que receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Este é o momento. Este é o seu momento. Este é o momento de ser feito filho de Deus. Vamos louvar o Senhor. E que o Espírito Santo possa ir ao seu encontro e mostrar que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está ao seu lado para te salvar.
Salvador. Na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebe, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Louvado o nome do nosso Deus. Estávamos condenados, mas na cruz o Senhor nos chamou. Na cruz nós fomos aproximados dele. Ele nos resgatou. E hoje nós estamos diante do Pai. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Santo, Santo é o Senhor. Louvado, Senhor, em nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, pelo envio do seu Filho Jesus Cristo, pelo sacrifício na cruz do Calvário, pela nossa reconciliação, pelos benefícios que nós recebemos por estarmos debaixo das tuas asas. O Senhor é o nosso pastor. Senhor Deus, toma a tua casa, toma a tua igreja, toma as nossas vidas, Senhor Deus.
Toma aqueles, Senhor Deus, que não podem vir e nesse momento adora a Ti em seus lares, em conjunto conosco. Unimos-nos, Senhor Deus, para que o Senhor possa, Pai amado, ser glorificado, exaltado em nossas vidas e em nosso ministério. Senhor Deus, que nós nunca possamos esquecer, em nenhum momento, a dádiva de sermos chamados filhos de Deus. O que é ser chamado filho de Deus? O que é estar no seu aprisco? Senhor Deus, toma a tua casa. Mais uma vez, Senhor Deus, eu coloco o pastor Francisco nas tuas mãos. Naquele hospital, toma os médicos, toma os medicamentos, toma, Senhor Deus, o organismo do pastor Francisco. Pai amado, e que a cura possa fazer presente naquele lugar, Senhor Deus. Que nós possamos ver um milagre vinda do alto, o impossível acontecendo, aquilo que para nós perde os limites, mas que para o Senhor é muito pequeno, Senhor Deus. Pai amado, que nós possamos ver um milagre na vida do pastor Francisco, um milagre na família do pastor Francisco. Pai, é o que eu te peço, em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Presbítero Eliezer. Queridos, vamos novamente reforçar que domingo que vem nós estaremos adotando o mesmo sistema. O culto da manhã e logo em seguida, uns 15 minutos depois, a gente desce para o cafezinho, tá? E aí voltamos para a escola dominical em conjunto. As crianças ainda continuam na escola dominical online. Bom, e convido os irmãos para se colocarem de pé e vamos encerrar o nosso culto de adoração ao nosso Deus. Vamos descer para tomar um cafezinho e logo depois voltamos para a escola dominical em conjunto. Ok? Pastor Márcio, por favor, impetre a bênção apostólica. Senhor Deus, nesse momento nós encerramos, Pai amado, essa primeira parte, esse primeiro momento dedicado a Ti, em que nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Pai amado, logo em seguida nós começaremos a entender e a compreender mais da Tua palavra. Que o Senhor possa, Pai amado, abrir as nossas mentes para que possamos aprender mais de Ti, Senhor Deus. E a ter unicamente o conhecimento que vem de Ti, Senhor. Pai amado, aqueles que não puderem ficar, Senhor Deus, que o Senhor possa levar na Tua paz, na Tua segurança. Fique com aqueles que estão em casa, Senhor Deus. Que a Tua paz e a Sua segurança possa estar na vida deles. Livra, Senhor Deus, do homem mau, do homem sanguinolento. Livra, Senhor Deus, das ciladas do inimigo. E que nós possamos ver, Pai amado, cotidianamente, as grandes bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Pai, é o que eu te peço. Em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja espalhada sobre a face da terra, a começar por essa igreja que está aqui em Lindo Parque e pelos séculos dos séculos. Amém. Que a sombra do Onipotente esteja sobre ti, sobre sua casa e sua família, para te guardar da seta que voa de dia e da peste que anda na
escuridão, o Altíssimo será sua habitação. Os anjos do Senhor te sustentarão nas mãos, os seus pés em pedras não tropeçarão. Não temerás a morte que assola no meio do dia, pois mal algum te sucederá. Nem praga alguma em tua casa chegará. Nesses tempos de angústia só nos restaurará. Desejo seus dias sejam felizes, suas noites sejam tranquilas, e não lhes falte paz e amor. Desejo que as bênçãos do Senhor estejam sobre sua família.